Oi, pessoal, Henrique na área, tudo bem? O tema que eu vou trazer à discussão de hoje é a seguinte: é sabido que Platão, no livro 10 da República, expulsa os artistas, sobretudo os poetas da polis perfeita, né? E a pergunta que eu faço é por quê? Por que Platão expulsou os poetas e os artistas da cidade ideal? Para responder essa pergunta, eu vou trazer um livro que se chama Estética e Filosofia da Arte, da editora Intersaberes. É um livro que eu estudei quando eu fiz a disciplina de estética, né? Esse livro você pode encontrar na editora Intersaberes, mas você encontra também, eu consegui comprá-lo pela Amazon, inclusive o preço da Amazon estava mais em conta que o preço da própria Intersaberes, tá? E aí, vão ser duas questões. É, Platão vai tratar a arte sob o ponto de vista de duas questões, né? E ele vai colocar a pecha de farsa, fingimento e falseamento da realidade, né? Então, por que a arte foi expulsa? Porque ela é uma farsa, porque ela é fingida e porque ela falseia o mundo das ideias, né? E essa pecha, essas palavras estão divididas em duas obras. O Ion, que é um diálogo socrático, né? Sócrates, personagem de Platão, vai conversar com um poeta, né? O Ion. E também em alguns livros da República, tá? Então vamos para o primeiro livro, o Ion, né? Eu vou ler uns trechos aqui e faço comentário com vocês. Olha só o que acontece, o que Platão discute na boca de Sócrates, né, no livro Ion, né? A ideia quando Ion estava inspirado, e aí ele toca no ponto de vista, ele toca no termo inspiração, o Sócrates, né? O Ion falava de outras artes que não só o ofício do poeta, né, a retórica. O Ion falava da arte do general e o Ion falava também da arte do médico, por exemplo, né? Ele falava de outras artes. Isso para o Sócrates era um problema, porque quando ele perguntava para o poeta sobre essas artes, né, quando o poeta estava num estado normal, o poeta falava que não lembrava de como se fazia essas artes, ou seja, ele só acessava essas artes quando ele estava inspirado, né, pelo divino, pela musa, ou pelo poema. Então, olha só o que Sócrates vai colocar, o Platão ou o livro. Além disso, ao narrar os versos homéricos, Ion demonstra conhecer, além da sua própria arte, a oratória, uma série de outras, como a do médico, a do general, por seu conteúdo. Isso é Sócrates falando, né? A situação apresentada por Sócrates deixa Ion numa situação desconfortável e ambígua. Por quê? Ao ser excelente poeta, ele domina a arte poética. 2. Ao narrar belamente a arte do médico, ele se apropria desta arte como se fosse seu ofício por excelência. Com isso, Sócrates sugere que o poeta também poderia conhecer a arte do médico, bem como todas as demais artes que ele narra com beleza e perfeição. Para o filósofo, na verdade, isso deixa desamparado. Afinal, Io sabe bem a arte do poeta ou a arte do general? Ou a arte do médico? Ou mais complexo ainda, sabe narrar muito bem todas essas artes? Então, ele então pode saber bem todas elas? Ou, ao saber narrar muito bem todas essas artes, ele então pode saber bem todas elas, né? E aí, a resposta do Sócrates vai ser não, né? Ele não sabe essas artes, né? Ele acessa essas artes por um fingimento. Essa que é a conclusão do Sócrates. Olha o que o texto continua dizendo aqui. Além disso, se perguntando sobre esses ofícios, que ele narra muito bem, mas não exerce em instância alguma, provavelmente ele, o poeta, diria que só consegue se lembrar deles quando está inspirado e, portanto, tomado pelo poema. Ele simplesmente esquece aquilo que só tem condições de narrar quando está sob o efeito do delírio intrínseco ao seu verdadeiro ofício. Logo, ele, o poeta, não sabe e não conhece os demais trabalhos. Né? E aí o texto continua para a gente arrematar. Como poderia o poeta, então, contar muito bem algo que ele não conhece? Somente por meio de uma farsa ou de um fingimento. Né? Aí é que está. Ele falseia o real quando ele conta, ele relata, inspirado pelo poema, artes que ele não domina no estado comum. Né? Esse é justamente a possibilidade, e é justamente a possibilidade deste fingimento que vai ocupar a reflexão de Platão na obra sobre a arte em sua obra A República. Olha o que acontece, a reflexão que se faz aqui. Quais poderiam ser as consequências para uma sociedade se um poeta que finge, né,
mas molda os valores que os homens de todas as idades vão cultivar e buscar defender em vida. Forma os jovens em atividades que ele mesmo, o poeta, só conhece por imitação ou por inspiração. Né? Como é que se daria para Platão a seguinte pergunta? Como que esse cara, que só conhece as atividades das quais fala por um processo de inspiração e imitação, como é que é esse cara formando os valores sociais? Né? E quanto aos valores, será que ele, o poeta, os conhece bem? Qual é a natureza desse tipo de formação? Né? Esse era um perigo. Agora, já no livro da República, a questão vai ser outra. Né? No livro 10 da República, ele trabalha com o conceito de degradação ontológica. Né? A arte produz coisas que estão degradadas, né? Produz objetos degradados que estão longe da verdade e, portanto, há um falseamento da realidade através da obra de arte. Né? Por isso que o artista tem que ser expulso. Vamos dar um exemplo para você entender. Né? Pega um cão. Então, nós temos a ideia de cão, né, que eu acesso pelo pensamento. Essa ideia de cão é a verdade sobre o cão, ok? Existem os cães reais, o seu ou do seu vizinho. O cão real é uma imitação da ideia de cão. Só que essa imitação tem umas qualidades que permite você identificar, associar o cão real à ideia de cão. Quer dizer, então tem um estatuto ontológico ainda aceitável para Platão, né? O cão real. Agora, quando você faz uma pintura do cão ou tira uma foto do cão, você produz um outro objeto que está mais degradado da ideia, está mais longe, está mais afastado da ideia de cão. Né? E o estatuto desse objeto produzido, que é a foto ou a pintura de cão, esse objeto está tão afastado da realidade, né, da ideia de cão, que o estatuto ontológico da pintura ou do retrato já não é mais aceitável. Tá? Bom, se isso fica restrito à ideia de cão, não tem problema, né? O problema é o seguinte, as produções artísticas do poeta, quando o poeta fala de valores essenciais à polis, como coragem, como virtude, como justiça, como beleza, né? Se ele produz esses valores já com um estatuto ontológico de degradação não mais aceitável, né? E esse personagem, o poeta, não pode ser aceitado na polis, né? Não pode ser aceito na polis. E aí, para terminar, eu vou ler só um pedaço aqui. Deixa eu ver se eu acho. O filósofo, de fato, sugere o banimento dos poetas. Só para a gente concluir, né? Mas as razões são ligadas ao fundamento racional de seu projeto político e filosófico, e não à ignorância acerca da potência da arte. Né? Na verdade, é justamente por admitir a capacidade da arte em transformar o homem, e aí uma capacidade que teria um grau de farsa, de fingimento, de falseamento, né? Que ele censura a arte. Né? Então, ele não ignora o poder da arte, ele tem medo da arte. E no primeiro momento, na República, a arte tinha que ser vigiada, nos livros 2 e 3, e no livro 10 ele chega à conclusão de que a arte deveria ser banida. Tá? Então, apresentei dois conceitos, né? Dois momentos que Platão critica em sua obra a arte. Né? E aí a arte seria fingida, a arte estaria afastada da verdade, a arte falsearia o mundo, né? Os valores. Então a arte é perigosa, ela tem que ser cerceada. Deixem comentário no vídeo, ativem o sininho para receber novos vídeos. A gente está com dois pilares no canal, né? Que é o Drops Filosófico, terças e quintas, saem vídeos curtos para vocês, e aos domingos sai um Papo de Domingo, que é uma entrevista, né? E aí, nesse domingo agora, vai sair entrevista com a filósofa Iracema Macedo. A gente falou sobre Wagner, Nietzsche e os gregos, né? E a relação dos dois, que foi uma relação conturbada, teve altos e baixos. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.